Olá, sou Márcio Tottori para o Minuto Náutico. A dica é: o que é melhor, uma lancha ou um barco inflável? Bem-vindo a bordo! O que é melhor, comprar uma lancha ou um barco inflável? Depende. Primeiro, barco inflável, as características dele. É um barco que tem uma grande capacidade de carga. Uma lancha, de modo geral, leva uma pessoa por cada metro de comprimento. O inflável leva duas. É o dobro da capacidade da lancha pelo mesmo porte. Então, essa é a grande vantagem do inflável. Ele leva mais pessoas. Por quê? Porque ele tem uma grande reserva de flutuação. Tem os tubulões, então ele leva mais carga. Agora, o inflável é mais seguro? O inflável é muito seguro. Por quê? Porque ele não afunda. Ah, mas ele se furar, mas você vai rasgar, o barco inflável tem várias câmaras, tem que rasgar todo o barco inflável para afundar, tem que furar tudo. Então é muito difícil disso acontecer. Então o inflável é mais seguro do que uma lancha de pequeno porte, de modo geral. Em barcos de mesmo porte, o inflável ganha nesse quesito de segurança porque ele tem ar dentro dos tubulões, então ele flutua. Segunda característica do inflável. Com isso daí, por isso que o inflável é utilizado para resgate, para barco de apoio, porque ele é muito seguro. O inflável tem uma característica também que, sendo macio, né, os tecidos utilizados nos barcos infláveis são macios, então você pode encostar com um barco inflável, uma encostada, uma atracação rápida, em outro barco que você não vai danificar o costado de outro barco. Se fizer isso com um barco de fibra ou alumínio, você vai ter que pôr defensa. É claro que é sempre bom usar defensas nos infláveis também, mas o inflável tem essa característica, ele não machuca um barco de fibra, não agride o casco de um barco de fibra. O inflável, pelo fato de ter os tubulões ocupam um espaço interno no cockpit, no poço interno do barco. As lanchas não, né? Elas são finas, então o costado é fino, então não tem essa invasão para dentro do barco dos tubulões. O inflável tem, ou seja, o inflável normalmente não é uma regra geral, mas muitas vezes o inflável tem menos espaço do que uma lancha similar do mesmo porte, porque os tubulões ocupam o espaço interno do barco. Então, quando você for comprar um inflável, verifique qual é a largura interna e não a largura máxima. Na lancha, a largura máxima já é um bom parâmetro, porque o costado é fino, o inflável não. Então, tem essa característica também. Agora, durabilidade do inflável. O inflável bem cuidado dura bastante. Mais de 10 anos, às vezes 20 anos, ou às vezes mais, se ele for bem cuidado. Agora, se não for bem cuidado, ficar direto no sol, o inflável vai sofrer mais do que uma lancha. É um material mais frágil do que uma fibra, claro que é, né? Mas, bem cuidado, ele tem uma grande durabilidade. E muitas vezes, você leva o inflável para o fabricante, ele repara o que precisa ser feito. Tem essa característica também. Eu posso fazer tudo que eu faço com uma lancha com inflável? Eu posso usar o inflável para passear perfeitamente. Posso usar o inflável para esquiar, praticar esqui, wake perfeitamente. Para pescar, posso usar o inflável para pescar? Posso, tem que ter alguns cuidados. Muitas vezes a gente faz uma capa nos tubulões para proteger de anzol, do espinho do peixe e tal. Mas você pode usar, se furar o inflável, depois também é fácil de reparar, é um furo pequeno. Conforme eu falei, o inflável tem várias câmaras, né? Você não vai afundar o inflável por causa de um furo. Bom, outra característica, mergulhar. O inflável é muito bom para mergulho porque tem um bom espaço, principalmente os infláveis abertos, né? Tem como motorzinho, um comando no próprio motor, então você tem um bom cockpit. É legal para mergulhar. É muito usado na Europa, inclusive, para isso. Agora, preço. O que custa mais caro? Uma lancha ou inflável? O inflável é mais caro. Quase sempre o inflável é mais caro do que uma lancha. Principalmente os infláveis feitos com material
militares, tipo da Flexboat, que usa o Hypalon, tecido importado, de alta durabilidade, utilizado, conforme eu falei, em veículos, em barcos militares. Então, o inflável é mais caro, ele sai mais caro do que uma lancha, de modo geral. Há infláveis mais baratos também, tá? Mas vamos considerar que o inflável custa mais caro do que um barco de fibra. Mas ele tem essas características que eu falei. O inflável é um barco mais exclusivo, né? Você vê menos inflável na água do que lancha. E o inflável é um barco muito divertido. A garotada gosta muito do inflável. O jeito dele de sentar nos tubulões, né? Que os tubulões também servem de amortecedor. É um barco divertido. A nível de profundidade, depende, né? O calado, né? Que é a profundidade que o barco precisa para navegar. O inflável não precisa de muito calado, porque também estou dizendo os infláveis com motorização de popa. Não precisa de muito calado, tá? Mas não é tão diferente de uma lancha nesse aspecto. A gente acha às vezes que o inflável precisa de uma profundidade mais rasa, não necessariamente que você tem um motor e tal, mas normalmente o calado, que é a profundidade que o barco precisa para navegar, é menor no inflável do que numa lancha. Também tem essa característica. Então, há prós e contras nos dois tipos de barcos. A escolha também tem um lado pessoal, né? Mas você tem que pensar nesses itens que eu falei, para te ajudar a escolher entre uma lancha ou um inflável. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.